Minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem pra mesa, porque tem banquete. Mais uma semana de live transformadas, a última semana desse mês. E eu te convido, vem chegando, vem adorando, vem compartilhando essa live. Vai clicando aqui no aviãozinho, vai clicando no compartilhamento, envia pros seus grupos de WhatsApp, pros seus amigos. Vem pra mesa, porque tem banquete. Então vamos lá, enquanto vocês vão chegando por aqui, vamos adorando ao Senhor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E vou dar alguns avisos, aproveitando aqui que já iniciamos. No próximo mês, em junho e em julho, já tem data marcada, tá? Do nosso Transformadas no Secreto. Então, você que quer saber um pouco mais, fique ligado, tá? Fique ligada nos nossos stories, vamos estar compartilhando lá as datas direitinho e as vagas são limitadas, tá bom? Então vai ter Transformadas no Secreto em Petrópolis e no Rio. Então, para você saber um pouco mais, tá lá ligadinho para saber o dia, o horário, fica ligado nos nossos stories ou entra no nosso grupo, na nossa comunidade Transformadas. Tá? Só você pegar, você entrar pelo link da bio, vai ser direcionada. Ou nos chamamos no direct também, nós estamos aqui disponíveis para vocês. Então você, mulher de Deus, independente da sua idade, você está convidada para estar participando conosco, tá? Da nossa comunidade Transformados. A nossa comunidade tem alguns grupos específicos, então você vai ver qual grupo que você vai se identificar, qual grupo você vai se sentir mais à vontade. Nós temos grupo só de oração, só de clamor, que é as amigas de oração. Temos o grupo do discipulado, que temos devocional todos os dias. Então você quer receber uma palavra todo dia, um direcionamento, e uma vez na semana nós temos nossa sala de Maria Isabel. E ali nós sentamos, conversamos sobre o tema do mês e temos um momento de comunhão, que é toda segunda-feira. Então é lançado lá um link pelo Google Meet e aí você vai ser direcionado lá para estar conosco na sala de Maria Isabel. E também temos o nosso grupo do secreto ali, onde que a gente coloca os desafios, conversa, mostra um pouquinho mais, né, sobre o nosso ministério, o nosso objetivo, e conhece mais um pouco da família do Senhor, que são vocês. Então, você, mulher, está convidada para estar conosco, participando da nossa comunidade Transformadas, e também ficar ligadinho para as datas, tá, do nosso Transformadas no Secreto. Então, você não pode ficar de fora de estar participando. Nós estamos nesse tempo, nesse ano da expansão. Então aproveita a oportunidade para conhecer mais sobre o nosso ministério. Tem os nossos destaques contando um pouquinho da nossa história. Vamos estar atualizando algumas coisas, mas em geral você vai estar aí no @ministério.transformadas, conhecendo através do destaque um pouco mais da gente, amém? Então vamos orar para já estar chamando a nossa convidada, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada que nós estamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu agir, pelo Teu mover. Queremos entregar nossa vida diante de Ti, nossos corações. Toma, Senhor, essa live nas Tuas mãos. Toma a nossa convidada. Toma, Senhor, os dados móveis, o Wi-Fi, o aparelho telefônico, o aplicativo. Que nada nem ninguém venha impedir, Senhor, a tomar manifestação nesse lugar, Pai. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Os nossos corações se encontram gratos, Senhor. Que é como aprendemos esse mês com esse tema, falando sobre o amor. Entendemos, Senhor, de uma forma tão concreta, tão madura, tão sólida, Senhor, que o Senhor tem para oferecer para nós. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nossa discipuladora Raquelzinha já está por aqui, nossa discipuladora Jaque, Silvia, Shalom, Preciosa, Tayane. Já vou estar aqui chamando nossa discipuladora para a gente começar esse papo bom, crescendo e aprimorando, graças a Deus. Eita, glória. Olá. Tá me vendo? Graças a Deus.
aqui agora a gente se resume nossas lives a quem tá vendo quem, né? Quem vai ser o bem-aventurado de conseguir ver alguém. É sobre isso. Estamos de gêmeos ainda, né? Uniformes. Ah, É a conexão. como é o mês, né, é o mês que refletiu o amor, então a gente está demonstrando a nossa irmandade, entendeu? A gente se veste até igual. É sobre isso. Exatamente. Estamos sendo triturados pelo amor. Esse mês, nós fomos literalmente trituradas pelo amor e aprendendo de uma forma bem completa, né? Então, eu vou deixar você falar um pouquinho e a gente vai conversando conforme for. a minha- É, eu queria, né, já começar falando, né, realmente, como você falou, esse mês, né, foi um mês muito desafiador, né? O amor, ele nos surpreendeu de uma tal maneira, porque quando, né, foi sugerido, né, que o tema seria o amor, eu confesso, assim, que particularmente para mim, eu fiquei assim, gente, parece meio clichê, né, a gente falar, o tema vai ser de amor, todo mundo vai falar de amor, vai ficar aquela coisa, né, muito, muito melosa, muito bonitinha, gente, né. E aí o Espírito Santo, ele é muito assertivo, né? Não é à toa que é o ano do Espírito Santo e ele tá, assim, a cada mês dando uma aula pra gente, né? E a gente apanhando muito com cada aula dele, que ele nos surpreendeu, né? Com esse mês do amor, né? Assim, ele manifestou, né, o amor de uma tal maneira pra gente, de uma forma que a gente não conhecia, né? A gente descobriu que a gente não conhecia o amor, né? E uma pergunta, né, que eu fiz lá na aula, na sala, e eu quero deixar aqui, né, para quem está com a gente aqui também, que foi, né, você é o maior amor de Deus, mas você tem noção disso? Será que nós, apesar, né, nós somos intitulados como filhos de Deus? Nós somos, né, todo mundo sabe, eu sou filha de Deus, eu fui feita filha de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz, nós fomos, né, enxertados na videira e nós fomos feitos filhos de Deus. Mas será que nós temos a real noção de que nós verdadeiramente somos o amor da vida de Cristo? Será que nós temos a noção, a dimensão do tamanho desse amor que Cristo tem por nós? E aí, né, nós já começamos a comparar isso lá no início, né? Em Gênesis, a gente vê ali, né, Deus ali na sua triunidade, criando, né, cada dia algo novo, né, trazendo forma ao nosso mundo, ao nosso planeta, colocando a água no seu lugar, os animais, né, a natureza, e tudo isso já deixa a gente muito vislumbrado, né? Tudo isso pra gente já é muito maravilhoso. Mas para Deus ali faltava algo. E no final de cada dia ele falava, foi bom, nosso trabalho hoje foi bom. Mas ao findar, né, do sexto dia, quando ele cria ali o homem, né, ele fala, não, foi muito bom. O dia hoje foi muito bom, muito produtivo, né? E foi o dia que ali se inicia, né, o início da humanidade. Então ali nós temos a dimensão, né, do amor de Cristo por nós. E ele ficou tão feliz, nosso Pai ficou tão feliz, né, na nossa criação, que ele decidiu até descansar, né, como ali um modo de celebrar, né, aquilo que eles tinham criado. E ele fez, né, a sua imagem, a sua semelhança, para verdadeiramente sermos, né, reconhecidos como filhos. Porque se, né, quando nós, né, a nossa filiação, nós parecemos com o nosso pai, nós parecemos com a nossa mãe, mesmo que nós pareçamos um pouco mais, igual eu, por exemplo, pareço com meu pai. Mas eu tenho traços de algumas coisas que vão lembrar a minha mãe, ou atitudes, né, ou alguma mania, alguma coisa que vai lembrar. Então, todo mundo vai saber quem é o meu pai, quem é a minha mãe, né? Eu, assim como Thalita, somos a cópia do nosso pai, literalmente, mas então todo mundo sabe, né? Eu fui participar de um almoço com uns amigos do Ronaldo e ali a dona do restaurante, eu conheço esse rostinho.
E aí, não, você conhece o pai dela, é fulano, eu não sei quem. Ai, eu sabia. Desde quando eu olhei esse rostinho, eu sabia que eu conhecia. E assim também somos nós em Cristo. Por onde nós passamos, nós devemos exalar esse amor de tal forma que as pessoas vão, ó, eu sei quem você é. Eu sei quem você é, filho. Você é filho do Deus vivo. Porque só Ele tem a condição, né, de exalar o perfume desse verdadeiro amor. E aí nós aprendemos com o Espírito Santo que amor são atitudes. Então, não é eu falar para Thalita, Thalita, eu te amo. Porque isso é muito vago, é muito vazio, é muito superficial. Mas eu provo que eu amo a Thalita com as minhas atitudes, com os meus gestos. Eu não preciso dizer para você que eu te amo, mas você vai se sentir amada por mim pelas minhas atitudes. Quando você precisa, eu estou com uma mão estendida. Eu tenho uma boa palavra para você. Eu entro na guerra junto. Isso vai te mostrar que você é muito amada por mim. Sem eu, às vezes, te dizer uma vez na minha vida, eu te amo. Então é isso que Cristo ele quer. Ele quer que nós sintamos esse amor. Para que nós possamos, sim, ensinar de verdade o que é amor. E é o que nós passamos esse mês, né? Foi o que nós aprendemos. Nem que for a força, mas nós aprendemos o amor. Nós sentimos, né, o amor. E para não ficar, né, só nas minhas palavras, gostaria, né, que quem quisesse nos acompanhar, abrir lá em Lucas 7, né, nós vamos ver ali para mim, né, é assim, uma expressão do verdadeiro amor, sabe? Do que eu aprendi nesse mês sobre o amor. Lucas 7, a partir do versículo 37, nós vamos ler alguns versículos, mas é necessário para que todos possam entender o contexto aqui do que nós vamos falar. Lucas 7, a partir do versículo 37, ele diz assim: E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e a ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que a tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, e um devia-lhe 500 e outro 50. E não tendo eles com quem pagar, perdoou-lhes ambos, e disse: Qual desse o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho por mim que é o que mais... Quem mais? Aquele que ele mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu, mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas a esta regou-lhe meus pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça, mas com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que, se os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco o ama. E ele disse a ela: Os teus pecados te são perdoados. É lindo, né? Essa passagem, ela é muito linda e mexeu muito comigo, né? Porque aquela mulher era uma pecadora. Diante de quem estava ali dentro daquela casa, o próprio dono da casa julgava que ela não era digna de estar diante do Senhor. E ela também sabia que ela não era realmente digna de estar diante do Senhor, tanto que ela chega
já se lança nos pés do Senhor, porque para ela não se achava digna nem de estar face a face com Cristo. Então ela chega até por trás dos pés dele. E aí a gente vê a humilhação, né? Ela ali, arriada, agachada nos pés dele, lançada ao chão, né? Reconhecendo a pequenez, com o coração quebrantado mesmo diante do Senhor, a ponto das lágrimas dela serem tanta que conseguiu lavar os pés de Jesus. Imagina como essa mulher não estava chorando. Não era aquele chorinho de canto de olho que a gente pega com lencinho assim, sabe? Não, é aquele choro mesmo que a gente se derrama, que o nariz escorre, que a gente fica até rouca, o olho inchado de tanto chorar. É aquele nível de choro. E por que essa mulher estava chorando tanto? Porque ela sabia que ela era pecadora. Mas o amor de Cristo alcançou ela quando ela entrou na porta. O amor de Cristo era tão forte que era palpável, né? Quando ela chegou ali na porta, o amor já invadiu o coração dela de tal maneira que ela já se lançou em lágrimas diante dos pés de Jesus. E isso é lindo. Isso é lindo. E como que às vezes nós estamos, né, com o nosso coração tão cauterizado, a gente entra dentro da casa do Senhor e sai sem sentir o amor do Senhor de tal modo como essa mulher sentiu ali. E aí né, os fariseus começam ali a julgar, poxa, se você soubesse quem ela é, né, você não é Deus de verdade, você não é Jesus de verdade, senão você não estaria aí, né, deixando ela encostar em você. E aí Jesus dá ali uma lição. Eu entrei na sua casa, existia ali um costume, né, um protocolo, quando se chegava na casa de alguém. E ele não fez, sabe? Entra, senta. E ela, não. Ela foi ali e cumpriu todo aquele ritual em gestos de gratidão ao Senhor. E ela não fez com uma bacia de água, com um óleo, não. Ela fez com o próprio corpo, ela entregou o próprio corpo dela como que em sacrifício ali diante do Senhor. E aí o Senhor, ele vai nos ensinar que muito foi perdoado ama. Então eu começo a entender que para a gente sentir o amor, nós precisamos nos sentir perdoadas, aceitas por Cristo. Será que nós de fato estamos nos sentindo como filhas? Nós estamos no lugar verdadeiramente de filhas do Senhor? Filhas amadas do Pai? Será que de fato nós, dentro do nosso coração, isso é uma verdade? De que nós já fomos perdoadas de todos os nossos pecados? Que o sangue de Cristo nos fez digna de estar diante da presença do Senhor? Porque às vezes isso pode estar sendo um impedimento para nós sentirmos e sermos cheias, de fato, do verdadeiro amor de Cristo. De fato, isso pode estar sendo uma barreira para nós sermos alcançadas por esse amor. E aí é difícil nós falarmos de amor. E aí nós vamos viver por aí, né, carentes de amor por uma vida inteira, porque nós não fomos alcançados pelo verdadeiro amor, que é o amor de Cristo. E aí nós precisamos ter uma outra visão, né, de que o Pai nos ama de um jeito, Jesus nos ama de outro e Espírito Santo nos ama de outra forma. Cada um deles tem a sua individualidade no amor. E nós temos que estar disponíveis para receber o amor de cada um deles, para que nós sejamos completos. E aí o amor não vai se tornar uma coisa tão difícil de ser entendida. O amor vai ser fácil. O amor vai se tornar uma prática. Mas antes de nós dizermos que nós amamos alguém, nós precisamos sentir esse amor brotando dentro de nós. Nós precisamos nos sentir amadas primeiro. E aí é isso que nós aprendemos com essa mulher pecadora, né, que diz ali a palavra. Uma mulher pecadora, mas que nos ensina sobre a verdadeira entrega. O verdadeiro derramar-se aos pés do nosso amado. E aí eu comecei falando trazendo essa reflexão sobre se nós temos noção que nós somos o amor da vida de Deus. Mas
agora nós transferimos essa pergunta. Será que nós temos noção de que Ele é o nosso amado? O amado da nossa alma? Porque aquela mulher, quando ela se lançou ali, ela se lançou como se fosse o último dia da vida dela. Como se fosse o último momento dela, como se fosse a última coisa que ela fosse fazer na vida dela. E ela não poderia perder aquela oportunidade de se derramar diante do amado dela e expressar, né, aquilo que ela estava sentindo por estar aos pés do amado dela. E os pés já eram o suficiente para ela. Tem muita gente querendo as mãos, o rosto de Cristo, mas para ela os pés foi o suficiente. Só dela estar ali na presença dele já foi o suficiente para ela. Será que nós estamos tendo essa noção? Será que nós estamos entrando na presença do nosso amado e nos derramando verdadeiramente? Estamos entregando a ele verdadeiramente um coração quebrantado e nos derramando amado diante do Espírito Santo, diante, né, da Trindade como um todo? Ou será que nós temos sido superficiais, ofertado para um Senhor um amor superficial? Porque esse amor que nós ofertamos uns para os outros aqui é um amor superficial. Mas o amor que nós entregamos para Cristo diante de tudo que Ele fez pelas nossas vidas tem que ser um amor total. Tem que ser 100% do nosso amor. 100% da nossa entrega tem que ser para Ele. E, né, como eu falei no início do mês, né, a gente parecia que ia ser, né, um mês assim meio genérico, meio superficial. E no decorrer do mês o Senhor ele foi aprofundando a gente, né, nas camadas do amor. E o Espírito Santo ele nesse mês nos ensinou o que é o verdadeiro amor. E como esse amor se manifesta, que é o mais importante. O amor, ele tem forma. Nossa, Raquel, como assim? Amor é um sentimento. Não, amor não é um sentimento. Amor não é um sentimento. O amor, ele tem uma forma e ele precisa ser conhecido de nós. Qual é a forma do amor? O amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu decido amar. Eu decido também receber o amor dos outros. Eu decido ser amada por Cristo. Porque eu tenho até falado isso com algumas pessoas que eu tenho conversado, né, com alguma das nossas discipuladas, eu tenho falado que nós não tem nada que nós vamos fazer nessa terra que vamos oscilar o amor de Cristo por nós. Nosso Pai, Ele simplesmente nos ama. E é um amor incondicional. E esse amor não se abala quando eu decepciono Ele, quando eu peco, quando eu faço algo de errado, quando eu não supero as expectativas dEle. Mas esse amor também não aumenta quando eu sou obediente, quando eu faço algo certo, quando, sabe, eu sou uma boa filha, quando eu trago orgulho para o meu pai. Ele simplesmente nos ama. E é o maior nível de amor, então esse amor não se abala, independente do que eu faça. E aí o Espírito Santo, ele é tão emotivo, ele é tão sensível, que ele chora por mim. Por que o Espírito Santo chora por mim? Por amor. Sabia que é por amor que o Espírito Santo chora por nós? Essa é a expressão do amor do Espírito Santo. Ele nos ama tanto, ele tanto nos quer bem, que ele vê a nossa situação e muitas das vezes nós não conseguimos expressar para o nosso Pai o que nós queremos e ele chega lá diante do Pai e ele está tão, sabe, cheio desse amor que ele se derrama em lágrimas diante do Pai. E aí o Pai entende o que nós precisamos. Enquanto a gente não consegue entender esse amor, o Espírito Santo vai até o Pai e transfere esse mínimo de amor que nós temos, na grandeza do amor que ele tem dentro dele, e leva até o Pai. Que amor é esse? Que expressão de amor é essa? O amor tem forma, viu? Como é que o amor tem forma?
Então nós devemos aprender com o Espírito Santo, por isso é ano do Espírito Santo. Cada mês que se passa, faz mais sentido ser o ano do Espírito Santo. Porque em cada mês o Espírito Santo ele tira algo nosso e coloca algo dele em nós. Para que coisas comecem a fazer sentido. Coisas que pra gente não fazia sentido, passa a fazer sentido. E é tão lindo isso. É tão lindo, sabe? Que chega a constranger a gente, né? Na sala nós falamos muito sobre isso, sobre esse amor que chega a nos constranger, nos transborda de uma tal maneira, o que nos constrange. Mas é necessário que nós nos permitamos viver esse amor. Sentir esse amor. Porque nós temos o costume, o hábito de aceitar mais as coisas ruins, mais as coisas negativas, do que aceitar o amor. Né? Se alguém fala algo contrário pra gente, a gente logo aceita. Aquela palavra, pega aquela palavra ruim como verdade na nossa vida. Agora, quando alguém nos atrai com amor, a gente logo desconfia. A gente logo descrê. A gente não acredita que de fato é amor, porque a gente tem uma visão distorcida de amor. Amor não é interesse. Amor não é vontade própria. Amor é cuidado. Amor é respeito. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. É isso que ele nos fez caminhar nesse caminho durante esse mês, para que a gente pudesse entender isso. Né? Como que esse amor se manifesta em nós e através de nós. E qual é a face do amor para você? Para mim, a expressão do amor tem uma forma. E para você? Qual é a face do amor para você? A face do amor, ela tem que ser primeiramente Cristo. Cristo é o nosso respaldo de amor. Porque se eu entendo qual é o nível de amor, segundo a palavra de Deus, segundo Cristo, eu vou conseguir filtrar o que de verdade é um amor quando vier até mim, expressões de amor, e o que de fato não é verdade é amor. Porque verdadeiramente vai vir pessoas dizendo que amam a gente, mas que pelas suas atitudes vai se mostrar o contrário. Vai acontecer. Mas isso não é para nós descrermos do amor, isso é para nós filtrarmos o amor. E esse amor todo, essa passagem, ela nos ensina isso, que o amor de Cristo, quando nós entendemos a verdadeira face do amor de Cristo por nós, ele se torna o suficiente nas nossas vidas. Quando nós entendemos o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós em nome do amor, ele se torna suficiente. Nós nunca mais vamos sentir carência, solidão, porque nós vamos ser preenchidos por esse amor de uma tal maneira que vai ser o suficiente eu estar sozinha, ou eu estar com alguém, ou eu estar em comunhão na minha igreja, ou eu estar cultuando sozinha dentro da minha casa, eu estar casada ou não estar casada. O amor de Cristo vai ser o suficiente e todas as outras coisas vão ser só para somar na minha vida. E isso nos ensina sobre a dependência emocional. Quando eu sinto o amor de Cristo, eu não tenho mais essa dependência emocional, porque eu entendo que agora o amor faz sentido para mim. Esse mês eu aprendi que qual era a verdadeira face do amor para mim, porque até então eu tinha uma descrição de amor totalmente distorcida. Eu aprendi nesse mês que era totalmente distorcida. E por isso a minha resistência a esse mês. Porque eu tinha uma visão distorcida do amor. E aí, a nossa líder das discipuladoras ministrou uma palavra, liberou uma palavra na minha vida antes do dia 1º chegar. Nós já sabíamos do nosso tema, mas eu não tinha falado isso para ela. Mas através ali da direção do Espírito Santo, ela liberou uma palavra sobre minha vida. E
Agora tá fazendo total sentido. Eu falei, gente, o amor estava dentro de mim e eu não sabia. O amor já estava aqui tomando forma dentro de mim, já existia dentro de mim e eu não sabia até passar por esse mês, até passar por esse tema. Agora o amor faz total sentido. Agora eu sei qual é a face do amor para mim. Agora o amor tomou forma para mim. E tudo bem que não é igual a forma que o amor da Thalita tem para ela. Porque às vezes a gente quer colocar tudo dentro de uma mesma forma, tem que ser tudo padrão. Não é. As coisas com Deus não são padronizadas e muitas das vezes nem sentido faz. Geralmente não faz, né? Sentido. Mas, no final das contas, tudo vai se encaixando, e aí você vê tudo se encaixando igual um quebra-cabeça, e você fala, gente, tava tão lógico, tava aqui na minha frente o tempo inteiro, e eu não percebi. Mas sabe por que nós percebemos agora? Porque nós deixamos o Espírito Santo ter liberdade para nos ensinar. Nós decidimos ser mulheres tratáveis. Espírito Santo, o templo não é teu, a casa não é tua? Então arruma, põe as coisas no lugar, fazem as coisas fazer sentido aqui dentro. E é isso que esse ano, o ano do Espírito Santo, ele está fazendo. E aí, às vezes parece até ser meio louco, né? Ano do Espírito Santo com o ano da expansão, é assim, meio que uma salada, a gente não entende, mas por quê? O amor, ele está tomando forma aqui dentro. E se nós somos o templo do Espírito Santo, o amor está crescendo tanto dentro de nós que ele está expandindo, ele está largando as nossas tendas para que caiba mais amor, para que as pessoas à nossa volta sejam contagiadas, sejam alcançadas por esse amor. Por isso o ano do Espírito Santo e o ano da expansão andando junto. Parece ser doloroso para nós, né? Na conferência nós falamos sobre isso. Parece ser doloroso, parece estar doendo na gente, mas na verdade é só o amor tomando forma nas nossas vidas. E o amor é tão intenso, ele é tão intenso, que ele vai expandindo, ele vai ocupando todos os lugares e de repente já ficou pequeno, ele quer alcançar mais, ele precisa, né, transbordar. É como se fosse uma fonte que ela jorra e nos enche todo dia. Eu encho alguém de amor, mas aquilo não me faz falta, porque eu tenho mais. E aí derrama mais e derrama mais sobre as nossas vidas, né? E aí nós não podemos deixar de falar do nosso amigo Paulo, né? Apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Quando ele foi alcançado por esse amor, porque enquanto ele era Saulo, ele militava sobre um falso amor. Um amor que parecia ter forma de amor, mas não era o verdadeiro amor. Ele tinha uma definição errada, distorcida de amor. Mas aí quando ele se torna Paulo, ele experimenta o verdadeiro amor. E ele é tão alcançado por esse amor, ele é tão preenchido e constrangido por esse amor, que aí ele vai falar o quê? Que tudo que ele viveu até ali, ele considerava como esterco. Ele considerava como perda. Não fazia mais sentido para ele. Porque agora ele estava ali de fato desfrutando do verdadeiro amor. Do dono do amor. E ele via que tudo aquilo que ele passou foi em vão. Até ele chegar ali. Né? E isso ele diz ali, lá em Filipenses, né, 3:8, no versículo 8. De Filipenses, ele diz isso, eu acho fantástico. Filipenses 3:8. E na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perdas de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Olha só, a expressão. Quando o amor chega na nossa vida, olha só o que ele faz. Paulo, um homem ali culto, um filósofo, um cara tão importante no tempo dele, ele abre mão de tudo aquilo e vai sofrer por amor a Cristo, a causa de Cristo.
olha o que o amor, o verdadeiro amor faz nas nossas vidas, né? E é fantástico. Eu virei fã do amor agora, né? Quem diria eu, mas virei fã do amor. Do que o amor faz, o amor cura, gente. Né? Parece ser assim, mas esse é um jargão, né? O amor cura, cura de verdade. Cura, e nós vimos esse mês o amor curando tantas feridas, sabe? E nós vimos, tivemos, né, a oportunidade de ver frutos do nosso amor tomando forma esse mês, que assim nós ficamos constrangidas, sabe? Constrange o nosso coração. Nós ficamos emocionadas em ver o que o amor faz, né? Tem um louvor até que diz isso, né? Já vi o teu amor fazer milagres, né? É isso. O amor cura, o amor restaura, traz esperança, o amor faz milagres. E quando a gente entende a face do verdadeiro amor, faz mais sentido ainda. Às vezes, uma pessoa diz pra gente que não se sente amado, mas não é porque ele não se sente amado por esse amor nosso. É porque ele ainda não encontrou de fato o amor de Cristo na vida dele. Porque quando nós só nos sentimos amados pelo amor terreno, o amor humano, fica sempre ali uma brechinha aberta, sabe? Sempre um pedacinho ainda faltando. E esse pedacinho se chama Jesus Cristo. Quando o amor de Jesus entra em nosso coração, invade a nossa alma, ele preenche todos esses vazios, tudo que não fazia sentido na nossa vida passa a fazer sentido quando o amor de Deus entra em nossas vidas, né? E isso é assim surpreendente, sabe? Tem deixado, né, cada uma de nós maravilhadas, cada uma de nós também como discipuladoras tivemos as nossas experiências com o amor esse mês. Não só as discipuladas, mas as discipuladoras também. Nós tivemos muitas experiências com o amor, em conhecer o amor, em sentir o amor, em ver os frutos do amor. O amor em suas diversas formas, né? O amor, ele não é limitado. O amor, ele é um leque, né? Que se expande, que se abre, sabe? E o amor, ele respeita. O amor, ele é resiliente. Ele se encaixa, sabe? Ele tem empatia. Ele respeita a minha forma de amor, né? Nós falamos até sobre as linguagens do amor por conta disso. Porque às vezes o que significa amor para mim não significa amor para o outro. Então, o amor de Cristo, ele respeita até a nossa linguagem de amor. O Espírito Santo, ele se manifesta em nós respeitando a nossa linguagem de amor. Se nós somos carinhosos, ele vai, sabe, ser carinhoso com a gente. Se a gente é uma pessoa mais firme, uma pessoa mais bruta, ele se encaixa exatamente naquilo que nós precisamos, da forma que nós somos. E ele não exige nada em troca, ele não cobra nada de nós. Ele não pede, não é uma moeda de troca como nós vemos no mundo. Se você me ama, faz uma prova de amor por mim. Se você me ama, então você vai me dar isso. Se você me ama, então você vai fazer isso. Isso não é amor. Cristo, ele não faz isso com a gente. E diz que quando nós, para termos um bom relacionamento, nós temos que ver o nosso relacionamento com o nosso Pai. O nosso relacionamento com o nosso Pai, em particular, vai nos ensinar sobre os relacionamentos que nós vamos receber lá fora, né? E aí nós vemos muita gente com problema nos relacionamentos porque teve um relacionamento distorcido com o Pai. Mas se nós olharmos para o nosso Pai do céu, o nosso verdadeiro Criador, nós não vamos mendigar amor, porque nós vamos olhar como o meu pai me trata. O meu pai me trata como uma princesa. O meu pai, ele tem um palácio preparado para mim. Ele põe uma mesa linda para mim. Ele tem banquete para mim. Ele me trata com amor. Ele dá as melhores coisas para mim. Então eu tenho que olhar para esse pai. E aí eu não vou aceitar nada menos do que isso aqui na terra das pessoas. Não, o meu pai não me trata assim. Não foi assim que eu cresci com meu pai. Não aceito isso não.
Não, isso não é para mim, não. Eu não vou me desmerecer para isso, não. Não tenho necessidade disso. Olha só, o amor, ele equilibra as nossas emoções. Olha que coisa linda, como que o amor, ele é completo. O amor, ele é completo. Sabe, ele é um combo, ele é um pacote completo. E nós precisamos entender, sabe, essa grandiosidade do que é o amor, né? E deixar a Thalita também compartilhar um pouco, né, do que foi o amor para ela, as experiências do amor. Tava aqui anotando, né? Nossa, o amor equilibra as nossas emoções, né? É profundo isso, essa palavra, e falando sobre o amor. Que eu aprendi esse mês que o amor é uma escolha, né? Então, quando a gente escolhe amar, a gente opta a amar a Deus, as outras pessoas, a gente precisa ser firme do que a gente acredita. E às vezes a gente tem tanto medo de se expressar, a gente tem tanto medo de falar, não, olha, eu não vou fazer isso porque isso não é bom, isso não é correto. E como a Raquel falou, né, a gente demonstra amor a tantas pessoas e a pessoa que anda com a gente 24 horas, que cuida da gente 24 horas, muitas das vezes, a gente não demonstra esse amor. Muitas vezes a gente não retribui esse amor. E eu vivi experiências de levantar a bandeira e falar assim, não, eu amo e por isso eu não vou fazer isso. Porque eu amo, eu não vou me contaminar. Porque eu amo, eu decido viver esse estilo de vida. Então, essa escolha, às vezes, para algumas pessoas não fazem sentido, mas para nós é bem uma coisa tão completa. A gente fala sobre o amor, mas a gente fala de um amor muito genérico, muito amar a Deus, amar o pai, amar a mãe, e tem que amar e pronto. Não, mas a gente foi em umas camadas muito mais profundas sobre o amor, muito mais maduras. Eu posso dizer que esse mês eu aprendi o amor de uma forma muito mais madura, de se viver, de desfrutar, de compartilhar, porque o amor também corrige, o amor muitas das vezes não vai fazer o que você quer. E a gente acha que o amor tem que fazer tudo pra gente na hora que a gente quer, como a gente quer. Então, entendendo dessa forma de amar de uma forma madura. Isso é amor. É quando a gente tem aquela paixão, aquela coisa avassaladora, não é maduro, é momentâneo, é passageiro, mas o amor é uma estrutura, é uma base, é algo sólido, algo concreto. Então, quando a gente usa, né, a emoção, a gente acaba misturando as coisas. Então, esse mês eu aprendi muito essa divisão, né? Essa diferença, porque existe um abismo e a gente às vezes não vê essa diferença toda e junta tudo. Não, eu tô emotiva é porque eu tô amando. Ah, não, é isso, é o que eu tô sentindo. E às vezes não é para sentir, é só para fazer. Isso é amar. E aí a gente traz o nosso cotidiano, né? Então, assim, como um pai cuida de um filho, um amigo, um irmão, quando fala, olha, o que você está fazendo não é bom, isso aí não é certo, isso é uma maneira de amar. Você ser alertado. Quem quer que uma criança coloque a mão dentro de uma fogueira ou entre dentro de um forno aceso? Não existe. O pai ou alguém que está perto, o responsável, não vai deixar a criança abrir um forno aceso, mesmo ele não estando funcionando. A criança não tem noção do perigo. Então, quando chega perto, olha, não chega perto, isso aqui é perigoso, isso aqui vai te machucar. Então, a gente entender esse amor de Deus por nós, de tem coisas que a gente acha que é normal, mas vai nos machucar, vai nos ferir, vai nos maltratar, talvez não agora, mas no futuro. Agora eu não lembro muito bem, eu não lembro agora o nome do
da pessoa, mas eu estava vendo uma reportagem bem antiga de um homem que ele fraturou, né, algo no corpo e começou a tomar um remédio há muitos anos atrás que falavam que era bem para a saúde. Mas ele estava tomando algo que era radioativo e ele não sabia. E todo dia ele tomava, ele comprava, comprou muitos, refez, vendeu, falou que era bom, que ia dar fortificar o corpo, mas ele não sabia que aquela substância era radioativa. A princípio não estava fazendo nada, não estava machucando ele, mas conforme foi passando o tempo, aí ele começou a ter vários problemas de saúde, ele começou a sentir dores, foi assim, de uma hora para outra. E quando viu, a mandíbula dele caiu, comeu, né, a radiação, comeu essa parte dele do rosto, imagine por dentro. Então, quando a gente vive uma vida da forma que a gente quer, fazer o que a gente quer, a gente só vai tomando esse veneno radioativo. E o Senhor quer justamente o quê? Botar aquele freio. Não toma isso. Para você, a princípio, é bom, para estão dizendo que vai restaurar as suas forças, a sua imunidade, vai restaurar seus ossos, e você vai tomando achando que é bom, mas não é bom. E às vezes a gente fica com raiva de Deus, né? Poxa, Deus não me deu isso, Deus não fez isso, ele é mal comigo. Mas ele está te impedindo de algo pior aconteça na tua vida, está te protegendo. Então, até mesmo situações de doença, de algumas fatalidades que acontecem pra gente, a gente acha que Deus não nos ama, porque algo ruim, podemos se dizer, aconteceu. Mas o que vai acontecer no futuro? A gente não sabe o que Deus está prevenindo, o que Deus está fazendo. Quando a gente perde a hora, né? Eu era uma pessoa que ficava irada. Eu perdi a hora, perdi o ônibus, ficava chateada. Caramba, perdi o ônibus, passou direto. Eu tava aqui esperando, o ônibus passou direto. Mas o que aconteceu nesse trajeto? Então a gente vai vendo nesses pequenos detalhes o amor. E isso tem sido assim reconfortante. Dessa forma madura de amar, de entender, de deixar coisas, de amar também é liberar, amar também é não voltar atrás, é queimar as carroças. Então, eu pude entender um pouco mais e agradecendo a Deus, né, por esses desafios necessários que a gente está tendo. Já vamos para o próximo desafio, que eu já estou meio assim. Vamos ser bagunçada de novo, mas seguimos plenas. Mas uma coisa que você estava falando, né? E uma coisa que me marcou nesse mês é que o amor, ele não faz acepção de pessoas, né? Então, já que o amor, ele não é um sentimento, então ele é maduro, né? Então o amor, ele não escolhe, ele simplesmente ama. Né? Eu não amo somente aqueles que eu quero, aqueles que estão do meu lado, aqueles que me fazem bem. Muitas das vezes eu vou amar aquele que está me apontando, me perseguindo, me caluniando. Né? Eu vou amar o morador de rua, eu vou amar os que têm a vida ilícita, né, com tantas coisas que nós vemos aí no mundo, né, que nos escandalizam, mas eu também tenho que amar eles, né, porque um dia, e começa a fazer muito sentido, na verdade, né, porque quando nós pensamos, né, se nós fôssemos de Deus, a gente ia querer se amar? Se eu fosse Deus, eu não ia me escolher como filho. Eu não ia entregar o meu único filho na cruz por mim. Não ia. Mas ele, sabendo mesmo quem a gente é, sabendo, né, as nossas inclinações, ele decidiu nos amar mesmo assim. Né? O filho dele foi morto por nós.
mas ele decidiu nos amar mesmo assim e investir em nós. Então, quando eu entendo isso, né, porque na verdade é isso que Jesus está dizendo através dessa passagem ali com a pecadora, que muito foi alcançado por esse amor, muito ama. Se nós formos alcançados por esse amor de Cristo que nós não merecíamos que a graça alcançasse nossa vida, nós não merecíamos nos sentar nessa mesa. Então também quem somos nós para decidir quem merece ou quem não merece o amor? Quem merece ou quem não merece conhecer esse imenso amor de Cristo, ser alcançado e ser transformado por esse amor? Aí nós vamos, mas eu também tô falando para as pessoas e essa pessoa não está aceitando. Mas aí é isso, ele com a pessoa. Por quê? Jesus, enquanto andou aqui na Terra, Jesus disponibilizou esse amor para todo mundo. Todos. Uma multidão andava com Jesus, por onde quer que ele passasse. Tinha sempre uma multidão com ele. Mas toda essa multidão foi transformada e alcançada por esse amor? Não. Porque alguns, apesar de estar vendo Cristo face a face, estavam ali só por curiosidade, só para ver de quem estava sendo falado. Era um daqueles que lá no dia que estavam crucificando, ele estava lá mandando crucificar também. Mas ele disponibilizou o amor para todos. Só que cada um segundo a sua escolha. O verdadeiro amor, ele não impõe. Você faz a sua escolha. Então nós também temos que ser assim. Disponibilizar esse amor para todos. Independente de quem seja, independente de qual seja o passado dessa pessoa. Né? O amor está aí disponível para todos. E isso me marcou, sabe? Porque muitas das vezes nós nos tornamos egoístas, né? A gente quer ser juiz. Esse merece aceitar Cristo e ter a vida transformada. Esse não merece. Esse merece desfrutar do amor de Cristo. Esse não merece. Nós também não merecíamos. E estamos aqui. Sabe? O Espírito Santo, ele vem, sabe? Quando ele vem, ele destroça a gente, né? Pra gente entender de fato qual é o nosso lugar. Que a gente, às vezes, de fato, fica achando que a gente é alguma coisa, né? A gente é pela misericórdia, não por merecimento. E aí nós começamos a nos colocar no mesmo patamar de todas as outras. Ano passado, teve algo nas nossas salas que me marcou muito. Em um dos meses, eu não me lembro qual foi, que dizia que às vezes eu fico egoísta. Deus faz justiça, trata com aquela pessoa. Mas eu acabo me esquecendo que aquela pessoa também é filho dele. E ele não vai destroçar aquela pessoa porque aquela pessoa é filho dele. Os mesmos direitos que aquela pessoa como filho tem, eu tenho. E aí a gente fica se achando, né? Eu sou Deus não tem filhos preferidos, gente. Lembra que eu falei no início? O amor de Deus, ele não oscila. O amor de Deus é incondicional e é igual para todos. Então, o mesmo direito que eu como filha tenho, Thalita como filha tem. O mesmo direito que eu tenho de ser amada, Thalita também tem. E todos têm. E o Espírito Santo, ele vai nos constrangendo a esse patamar, sabe? E vai mudando a nossa mente. Não, eu não posso decidir quem vai ser amado. Se o Espírito Santo está dizendo que é para mim ir lá abraçar o mendigo e falar para ele que ele é amado, é isso que a gente tem que fazer. Porque ele também tem direito, independente de qual seja a história dele. As pessoas que entram lá, né, na Cracolândia e fazem aquele trabalho lindo, eles estão levando o amor de Cristo, o verdadeiro amor para aquelas pessoas, porque eles também têm direito a ser amados. E quando porque na verdade nós vivemos assim, um relacionamento superficial com o Espírito Santo, com a Trindade, na verdade, né?
E quando nós começamos a conseguir discernir quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, o que cada um deles, né, interfere, influenciam na nossa vida, e aí o Senhor ele começa a nos convidar a águas mais profundas, camadas mais profundas. E é através dessa profundidade nós vamos começando a entender essas coisas. Nós vamos lançando mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa justiça própria, dos nossos achismos, porque nós estamos em camadas mais profundas, em águas mais profundas, e aí o Espírito Santo ele vai tirando, sabe, essa coisa de dentro de nós e vai colocando, implantando na gente a verdade dele, porque a nossa verdade, ela é corruptível, a nossa verdade é uma verdade pra gente hoje, amanhã ela pode não ser mais verdade, mas a verdade de Cristo, ela é independente dos séculos, independente dos tempos, ela continua sendo a verdade. É por isso que a palavra de Cristo que foi escrita, né, há tanto tempo, ainda está aqui sendo uma verdade na nossa vida, fazendo tanto sentido, né, sendo a nossa bússola de fé. Então, quando nós vamos, o Espírito Santo vai te... A verdadeira verdade sobre o amor não é isso que você pensa, é isso aqui, e coloca dentro de nós. Aí agora nós vamos sair do mês de abril com um degrauzinho a mais. Porque quando nós fomos confrontadas por essas coisas, nós vamos entender, não, peraí. Eu um dia também fui assim e o Senhor me amou. Então, peraí, a minha visão não pode ser essa. Ela merece ser amada também. Ah, mas está falando mal de você. Mas ela merece ser amada. Ela está falando mal, ela está perseguindo, ou está caluniando, ou está invejando, porque está ferida. Porque ainda não foi alcançada pelo verdadeiro amor. E aí, por isso faz tanto sentido, né? O fruto do Espírito começar, o primeiro gomo do fruto do Espírito ser o amor. Porque aí o amor, ele vem e nos quebra. Né, traz esse quebrantamento dentro da gente. Aí nós estamos abertos para os próximos gomos do fruto do Espírito. Não que vai ser fácil, como a gente já disse, né? O próximo mês já está vindo aí para quebrar tudo. Arrasar com as nossas estruturas. Mas aí nós já fomos preparados. A nossa base já foi preparada, que é o amor. E aí as outras coisas vão ser mais fáceis de ser digerida em nós. Né? Mais fáceis de ser praticadas por nós, porque na verdade o amor, ele é todos os outros gomos. Na verdade, os outros gomos do fruto do Espírito é a extensão do amor, né? A paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, tudo isso são braços do amor, na verdade. E se eu amo, eu pratico todas essas outras coisas. Né? Deus é muito sábio, né? É muito lindo a gente falar da palavra do Senhor, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente se emociona, mais a gente se apaixona, né? Não tem como, por isso que faz parte do nosso secreto, né? Ter esse tempo de estudo da palavra, né? Porque a palavra ela vai nos libertando, sabe? É a boca de Deus falando com a gente, nos ensinando, né? E faz todo sentido, né, com transformada, porque é uma transformação constante e segundo a palavra do Senhor. Porque essa transformação não vai ser temporária, ela vai ser até que Cristo venha. O que nós estamos aprendendo aqui vai ficar aqui gravado no nosso coração, gravado na nossa mente. Vai ficar guardado em nós, ninguém pode tirar. Né? Um conhecimento adquirido, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode... eu vou abrir sua cabeça e vou tirar. Não pode. Não pode ser arrancado de nós, sabe? E é isso, por isso faz tanto sentido, sabe? Por isso o Espírito Santo ele faz tanto sentido na nossa vida. E eu tô muito grata, né, da gente estar encerrando esse mês do amor aqui, né, juntas, para poder expressar, né, esse amor. Porque, como a gente sempre fala, né, com as meninas, né, apesar do nosso temperamento, apesar da nossa linguagem do amor, nós aprendemos nesse mês que nós também expressamos amor. Nós também amamos, porque parece, né, que pelo nosso temperamento, parece que a gente não ama. Parece que a gente é tão frio, tão rígido, tão duro, que não existe amor dentro de nós. Aí vem o Espírito Santo e mostra, tem sim. Tem amor em você sim.
É só a face do seu amor que é diferente. E aí a gente sai, né, desse mês muito grata, né, por tudo isso que o Senhor tem nos feito. E isso nos mostra a nossa utilidade, né? Porque a gente acha que se a gente fica com esses pensamentos, né, eu não amo, eu não, sabe, não tenho essa expressão, não tenho, né, esse sentimento, a gente acaba se tornando, achando que somos inúteis, né? Eu sou, sabe, sou duro com o sentimento de alguém na situação, mas alguém precisa dessa nossa expressão do amor no momento do caos dele. Porque você pensa, uma pessoa muito, sabe, a gente fala amorosa, agora a gente aprendeu que não é assim, né? Mas muito, sabe, aquela pessoa pegajosa, aí ela tá em crise com as emoções dela. Se uma outra pessoa pegajosa for cuidar dela, não vai dar certo. O que vai sair daí? Elas vão sentar e vão se abraçar e vão ficar lá chorando juntas. Mas aí se vem, essa pessoa está em crise. Aí ela encontra com a gente, com o nosso temperamento. E aí, no primeiro momento, nossa, você não está sendo, sabe, empático com a minha dor. Não, levanta daí, para com isso. Você é mais do que isso, enxuga essa cara, para de chorar. Ei, não vai reagir, não? Aqui, tô aqui para te ajudar, mas ó, vambora, não dá pra perder tempo, não. Ó, você é mais do que isso. Sabe? Você força aquela pessoa a reagir quando você vê aquela pessoa tá de pé. Então nós somos úteis, cada um do seu jeitinho, cada um com a sua forma, com a sua expressão de amor. Mas nós somos todos úteis. O Pai usa cada um de nós exatamente do nosso jeito. E esse mês, né, nós vamos agora pra gente descontrair. Esse mês foi um mês que deu um respaldo bíblico para a Thalita, gente. Agora, a partir de agora, a Thalita pode chorar à vontade. Ninguém vai julgar a Thalita agora. Tá liberado. Tá liberado. Pode chorar, se ela jogar no chão. Tá liberado. Não podíamos perder essa. Graças a Deus, obrigada. Ai, Deus. Tá vendo? E é interessante, né, sobre as linguagens do amor, né? A gente entender que a gente tem uma linguagem que as outras pessoas também, que às vezes a gente não acha que entrega amor e também não acha que recebe amor. E trazendo essa forma madura, né, de entender que cada um tem. Eu sei que tem pessoa que é brutalhada demais. Então, Senhor, com o Espírito Santo, senão a pessoa fala assim, não, mas eu sou desse jeito e pronto. Não. Você tem o Espírito Santo, ele vai te moldar de uma forma. Eu tenho o meu modo um pouco bruto de ser, de mostrar amor, os meus atos, né? Eu sou atos de serviço. Então, às vezes, eu não vou declarar que tá falando, que tá te ligando, mas eu vou demonstrar que eu amo. Mas também estar atenta a também chegar e falar, poxa, você é importante, você é especial. Não apenas só nas ações, né? Mas nas palavras. Mediar tudo isso de uma forma saudável, principalmente com quem está à nossa volta, né? Então, isso nos ajuda muito a entender a nós mesmos, o amor nos fez entender a nós mesmos e atender os outros. Isso é uma mão de via dupla, não apenas cobrar o amor da pessoa, você tem que me amar. Não, quem te ama é Deus. E isso tem que ser o suficiente. E aí as outras coisas, as outras pessoas vão ser acrescentadas durante o seu caminho, o Senhor vai selecionar as pessoas certas para andar com você, para você ser amada. Não é por quantidade, mas é por qualidade. Aí a gente vai entender. Isso é uma coisa muito importante, né? É conseguir entender isso, né? Não é quantidade, é qualidade. Porque muitas das vezes nós vamos estar numa mesa repleta de pessoas que aparentemente, né, são amigos. E aí simplesmente o Senhor vai mandar, levanta, sai dessa mesa, senta lá naquela mesa. Aí você senta naquela mesa, tem 1, 2, no máximo 3 de repente. Aí você fica assim, assim, não tá fazendo sentido. Eu tava sentada lá numa mesa cheia de gente, uma mesa lotada, repleta, agora só me deixa aqui sozinho com 2.
mas são essas que são de verdade, né? São essas que vão ser aquelas que vão entrar na guerra com você, vão entrar na torre de vigília. Muitas das vezes nós vamos ter amizade que nunca vai falar pra gente que ama a gente, nunca vai expressar uma palavra de carinho. Mas se você ligar no meio da madrugada, é ela que vai te atender e vai orar com você, vai entrar na guerra dentro do mundo espiritual com você, sabe? É aquela que vai, sabe, você tá passando mal, vai entrar dentro do hospital com você, vai ficar lá dentro do hospital com você, vai segurar sua mão nos seus piores dias. Isso é expressão de amor. Isso é o verdadeiro amor sendo expressado. Essa é a face do verdadeiro amor, né? Porque a palavra de Deus diz, né, através ali daquela parábola, vai falar, Senhor, mas né, como que o Senhor, eu apareci a vocês e vocês não cuidaram de mim, vocês não me acolheram. Quando foi, Senhor, que nós não te demos de comer, não te demos... Quando você não fez para aquele. Meu Deus. Olha só, expressão de amor. O que Jesus estava ensinando ali? Expressão de amor. Eu não preciso dizer eu te amo, mas se a gente, né, ajuda aqueles menos desfavorecidos, aquele que está sozinho, o órfão, a viúva, que precisa de uma ajuda, de um apoio, se o nosso coração não se compadece com a dor do próximo, que amor é esse? Se eu tenho que demonstrar aqui, né, quem é o meu pai, será que eu estou mostrando de fato quem é o meu pai ou será que eu estou envergonhando o meu pai? Eu aqui na Terra, quando as pessoas sabem de quem eu sou filha, nossa, parabéns, que filha inteligente que você tem, que filha bonita que você tem. Olha, quem conhece, né, o ministério do meu pai e o meu, olha, né, tá aí, ó, carregando o seu legado. Mas e o meu pai do céu? Será que eu estou apresentando ele da forma correta para as pessoas? Ou será que eu estou envergonhando o nome do meu pai? Porque se eu estou em atitudes, na minha boca eu falo uma coisa, mas as minhas atitudes dizem outra, nossa, quem é isso? Que amor é esse? Eu não quero. Então tá melhor no lugar que eu estou, tá melhor que as minhas práticas, então. Olha isso. Paulo, ele diz aquilo que ele estava vivendo. Quando Paulo de fato conheceu quem era o verdadeiro Cristo e a expressão do amor, ele fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele nunca falou imite a mim. Não, imite a mim como eu imito a Cristo. E ele foi excelente em apresentar Cristo aqui nessa terra. E ele dizia o quê? Que nós devemos ser cartas vivas. Eu não vou cansar de me dizer isso. Nós temos que ser carta, a Bíblia que o mundo lê. Ou seja, eu não vou usar as minhas palavras para ser conhecida, mas através das minhas atitudes, as pessoas vão conhecer Cristo. O amor de Cristo, vão ser alcançados pelo amor de Cristo através da minha procedência. A ponto de querer conhecer esse Deus. Tamanho vai ser o amor que elas vão ser alcançadas. Por isso a importância de nós praticarmos o fruto do Espírito. Porque aí, não, ela vive em paz, gente. No meio do caos, ela está em paz. Nada tira a paz dela. Olha só, né, como ela, sabe, exerce o amor, como ela exerce a bondade, como ela é paciente. Enquanto está todo mundo em desequilíbrio, com ansiedade, ela está aqui calma, plena, em paz. Olha isso. Qual é o seu segredo? Meu segredo é Cristo. Então eu quero também, porque eu tô cansada de viver aqui com meu coração palpitando, de viver nessa ansiedade, nessa insegurança. Olha só, nós apresentamos nosso Pai. Então isso é muito importante, nós termos essa maturidade de conseguir entender e expressar, passar isso à frente. Não é só eu adquirir o conhecimento, mas também é eu passar isso à frente, levar o conhecimento de outras pessoas. E por isso nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque, igual, por exemplo, aqui na Serrinha, né? Aqui na Terrinha, tá aquele dia típico, aquela chuvinha, né? A Thalita lá embaixo, eu não sei como tá, mas assim, o que acontece?
o dia aqui tá chuvoso, eu não tenho o que fazer, por isso nós estamos aqui na live, não. Pelo contrário, nós largamos tudo que nós tínhamos para fazer, paramos tudo para estarmos aqui apresentando Cristo. Porque o que nós recebemos de Cristo é tanto que nós queremos levar à frente, nós queremos multiplicar isso, sabe? É tanto, transborda tanto dentro de nós que a gente não pode guardar só para nós. O que vai adiantar eu receber todas essas palavras de Cristo e o Espírito Santo me direcionar a ter todo esse entendimento, esse conhecimento e eu guardar só para mim? Que sentido faria isso? Que sentido faria eu orar tanto para que o Senhor, né, derramasse os dons e talentos dele sobre a minha vida e receber? Para quê? Para fazer o quê? Talita com o dom dela de ministrar, sabe? E aí, para quê? Para ela cantar dentro do banheiro? Que sentido faz? Nós não podemos ser egoístas, nós recebemos de graça tudo isso. Então nós estamos aqui compartilhando de graça para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas recebam desse conhecimento e passem à frente também, não guardem para si. Por isso, Maria Isabel faz tanto sentido para a gente. Porque o discipulado é isso. Nós temos ali nossas discipuladas, nós preparamos, andamos, até que um dia nós soltamos e elas vão voar. E o nosso objetivo é que elas voem mais do que nós, mais alto do que nós chegamos. Porque nós vamos entender que, de fato, elas absorveram tudo o que foi ali levado através do discipulado. Elas absorveram, foram transformadas, foram alcançadas por esse amor que nos transformou, entenderam o amor de Deus na vida delas, entenderam o propósito e estão seguindo o caminho delas. É sobre isso. Nós não estamos aqui na frente das câmeras para ser conhecida. Nós não estamos aqui para ter mais seguidores, para ter mais likes. Não, gente, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa de nada disso. Nós estamos aqui por Cristo, por amor a Cristo, porque isso aqui, na verdade, é só um instrumento, é só uma ferramenta para nós falarmos do amor de Cristo, aonde o nosso corpo não pode alcançar, aonde o nosso pé não vai pisar, a nossa voz está chegando. A palavra de Cristo está sendo ministrada através das nossas vidas, naqueles lugares que nós não temos capacidade de chegar. Porque nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente não consegue. Pensa, a Thalita, ela mora no Rio. Consegue alcançar todos os bairros do Rio, todos os cantinhos do Rio, mesmo morando no Rio? Não consegue. Então imagina o Brasil, imagina o mundo. A gente não consegue estar em todos os lugares. Então o Senhor nos deu essa estratégia. E é lindo tudo isso. Isso aqui também é uma expressão de amor. Isso daqui também fala sobre o amor. Aqui também é uma face do amor de Cristo. E não poderia terminar da melhor forma que não fosse aqui, né? Através da nossa live, onde tudo começou. Né? Onde o Senhor começou a nossa história. História, né, de amor, de transformação, de obediência. Porque quando a gente ama, a gente automaticamente se quebranta a obediência. Como a Raquel falou, a gente tem outras demandas, outras coisas, mas nós estamos aqui por amor. E que você possa ser impactado por esse amor. Não um amor que você acha que alguém, mas fulano faz tanta coisa por mim, fulano me ama, às vezes não está te amando, só está te bajulando. Mas você conhece um amor de verdade, um amor verdadeiro, que vai te amparar, que vai te abraçar, que vai te acolher quando você precisar, mas também vai te corrigir. Também vai falar que você está errado, que você precisa melhorar, que você precisa crescer, que você precisa galgar coisas grandes
E por isso que nós estamos aqui, porque Ele quer alcançar outras vidas e alcançando a você, você vai alcançar mais vidas. Aí o propósito dele vai se cumprir. O propósito dele, nós todos fazemos parte, não apenas a Felipe, não apenas a Raquel, mas você que está nos ouvindo, você que pode compartilhar essa live, você que está com medo de dar o pontapé da obediência e seguir o propósito, também, porque não de viver esse tempo de transformação, esse tempo de expansão. O Senhor tem pressa, né? Então, por isso que acho que a gente está vivendo com tanta intensidade todos esses tempos. Porque Ele tem pressa de fazer o que Ele precisa fazer no meio de nós. Verdade, verdade. Então, para a gente fechar, eu pedi para nossa discipuladora estar orando. Para quem não conhece, é a Raquel, nossa discipuladora do Ministério Transformado. Eu sei que aparece sempre por aqui, mas vai que você chegou nesse vídeo de paraquedas. Então, nós estamos aqui trazendo um pouquinho da extensão da sala de Maria Isabel, né? Que o pessoal sente falta e alguns acompanhar, que a sala de Maria Isabel é ao vivo. Então, o que a gente fala lá, mantém lá. Mas o tema a gente pode trazer aqui e abrir um pouquinho. Mas o que é falado lá, morre lá. Então, os que não conseguem acompanhar, a gente está trazendo um pouquinho do sentimento, né, da estrutura do Maria Isabel para cá, para vocês também conhecerem um pouco mais, tá bem? Antes, né, é importante a gente falar, como a gente está se apresentando, que nós somos as primeiras transformadas, né? Por isso, nós fomos as primeiras alunas de Transformados, as primeiras alunas de Maria Isabel, nós fomos as primeiras em tudo. As desbravadoras e as alunas, né, fomos nós. Então, tudo que nós falamos, né, seja aqui nas lives, ou seja nas nossas salas, nos nossos grupos lá na comunidade, nós temos propriedade porque é algo que nós vivemos, nós passamos primeiro. Jamais nós vamos falar de algo que nós não temos, né, propriedade. Jamais nós vamos falar de um caminho que nós não percorremos primeiro, né? E é muito interessante isso, né? Não é à toa que nós falamos, né, que a transformação comece conosco, porque começou primeiro conosco, né? E se nós hoje instigamos cada uma de vocês que vocês podem ir além, que vocês podem dar um passo a mais, que vocês são capazes, é porque nós fizemos isso um dia, né? 2 anos atrás, éramos nós que estávamos nesse caminho, né? Trilhando esse caminho. Mesmo com medo, mesmo com inseguranças, com incertezas, sem entender muito qual era o propósito de Deus em tudo isso, nós decidimos obedecer, né? E nós começamos a caminhar debaixo de uma palavra. E se nós estamos hoje aqui é porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Apesar de tudo, mesmo que isso nos custe, nós decidimos obedecer o Senhor. A voz do Senhor, a presença do Senhor é o suficiente para as nossas vidas, foi o suficiente para nos envolver e nos fazer obedecer, né? Nós não tínhamos nada, só a presença do Senhor na nossa casa e foi o suficiente, né? Por isso nós pregamos tanto sobre o secreto, sobre o seu tempo de secreto, porque foi crucial para nós, né, galgarmos esse caminho e estarmos aqui onde nós estamos hoje. Porque o Senhor, Ele falou primeiro conosco no secreto. Muitas coisas o Senhor revelou para a gente no secreto, nos bastidores. E é muito importante nós termos esse relacionamento no secreto com o Senhor. Ouvir aquilo que ninguém ouve. Saber daquele segredo que ninguém sabe. Sabe, isso faz muito sentido pra gente, né? É muito importante, é algo que hoje, mesmo na nossa correria, a gente não abre mão, porque a gente não quer abrir mão da presença do Senhor. A gente não quer deixar de ouvir a voz do Espírito Santo, né? E isso é lindo. E nós glorificamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Vamos orar. Paizinho querido, nós te glorificamos, Pai, nós te adoramos, te exaltamos, Senhor. Pai querido, pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Pai, por nos alcançar com o teu amor. Pai querido, o meu desejo nessa tarde é que todos os que estão aqui conosco, todos aqueles que vão ouvir, Senhor, essa live depois, sejam alcançados, Senhor, por esse amor
que é o suficiente, que nos completa, que nos transborda, esse amor que nos constrange, esse amor que faz toda a nossa vida fazer sentido, Pai. Em nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, aqui nos assistindo que ainda não foi, Senhor, preenchido por esse amor, que ainda não teve a experiência de sentir o teu amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, enche essa vida nessa tarde, em nome de Jesus, enche até transbordar, a ponto de ela ser constrangida com esse amor. Porque quando o teu amor chega em nós, o teu amor nos constrange, porque o teu amor, Senhor, tira as vendas dos nossos olhos e nos mostra o que é de fato amar, o que é o verdadeiro amor. Pai querido, o amor que deixa, sim, às vezes nós sofrermos, às vezes nós padecermos, às vezes ser dolorido as nossas feridas, mas para que nós possamos, Senhor, ser curadas, sermos transformadas, sermos fortalecidas, crescemos em Ti de fato, Senhor. Pai querido, nada do que acontece na nossa vida é sem o propósito, é sem, Senhor, a Tua permissão. Pai querido, por amor, Pai, Tu deixou que Jó passasse por tudo que ele passou, Senhor. Foi por amor, Pai. E depois, Senhor, ele foi honrado, ele foi abençoado, Senhor. Pai querido, ele teve ali a vida dele restaurada e plena diante de Ti. E honrou o Teu nome, Senhor. Quando nós entendermos, Senhor, que nada é sobre nós, mas tudo é sobre o Teu reino. Tudo é sobre Ti, Senhor. Pai querido, a nossa vida contigo, a nossa caminhada será mais leve, Senhor. O nosso fardo será mais leve, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a discernir, Senhor, qual é a verdadeira face do amor. Nos ensina a entender de fato qual é a expressão do amor para nós, Senhor. Para que nos sintamos amadas de fato por Ti primeiramente, mas também por todos esses que Tu colocas, Senhor, ao nosso redor, para nos ajudar, para aliviar a nossa carga, Senhor, para segurar nos nossos braços, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que as feridas da nossa alma nos impeça de sentir o verdadeiro amor, nos impeçam de verdadeiramente amar, Senhor. Que nós possamos guardar no nosso coração que pessoas ferem, mas pessoas também curam, porque existem pessoas nessa terra que carregam, Senhor, o Teu amor, carregam a Tua presença, que são direcionados, Senhor, por Ti, para tratar as nossas feridas, Senhor. E por isso nós nos completamos, um completa o outro. Por isso a importância da nossa unidade, de viver essa unidade em Ti, Senhor. Nos abençoe o resto da nossa semana, Senhor, ao findar desse mês, Senhor, e nos prepare para o próximo mês recebermos, Senhor, uma nova direção e uma nova palavra vinda de Ti, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, por este tempo de qualidade na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que haja transformação, comece comigo contigo até semana que vem. Beijo a todos, muito obrigada, nossa discipuladora Raquelzinha. Mês que vem tem mais. Tem mais, sempre aqui disponível, grata por cada uma que passou por aqui, por cada uma que ainda vai receber essa palavra, né? Não é nossa, é de Deus, e que possa fazer sentido no coração de cada uma. Um beijo. Tchau, gente. Fica na paz. Shalom, shalom.